Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a esse canal cuja apresentadora sou eu e vocês são os meus espectadores. Eu sou a Ana Luísa e deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe com quem você fala quando você está orando? Oração é algo essencial na vida de qualquer cristão. Segundo Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da igreja, essa fofíssima que eu amo demais, ela diz o seguinte: oração é a respiração da alma. E se um cristão não ora, alguma coisa tá acontecendo de errado. E eu reparo nesses muitos anos de caminhada que as pessoas têm certa dificuldade de ter uma vida de oração mesmo, de orar com tanta frequência e de ter uma oração que dê frutos, que seja proveitosa. Então eu tô aqui para dar algumas dicas sobre isso para vocês. Vai ser uma série de vídeos sobre oração especificamente. E eu tô muito feliz de começar com esse tema, porque ele é muito importante. Encara bem oração como se fosse uma conversa. Quando você vai rezar, quando você vai orar, você vai falar, conversar com Deus. Afinal, o termo, a palavra oração significa falar, não é verdade? E para falar um pouco sobre diálogos, sobre conversa, a gente vai ter que voltar lá no bom e velho português, nas suas aulinhas lá do primeiro ano do ensino médio ou da quinta série, sexto ano, se você é uma pessoa jovem, né? Pra gente falar um pouco sobre a teoria da comunicação e como que rola a comunicação. Toda conversa, todo diálogo, ele tem dois interlocutores, né? A pessoa que está falando, a pessoa que está ouvindo e vice-versa. Então essas duas pessoas que estão falando são os interlocutores. São eles as pessoas do discurso, o eu e o tu, ou eu e o... sempre o eu e o tu, eu e o vós, no caso, né? Acho que é. As aulas de português eu não tô lembrando, mas eu acho que é isso. Enfim, além dos interlocutores, você tem uma mensagem que você quer passar, né? Se você vai conversar com seu amigo, não sei se você vai conversar sobre o último capítulo da novela, se você vai falar de um texto bíblico, né? Vai que você tá na igreja batendo um papo. Se você vai falar sobre futebol, se você vai falar sobre filmes, seja lá qual for o assunto, você tem um assunto pra conversar, né? Uma mensagem que você quer passar. No meu caso, a interlocutora aqui sou eu, e a mensagem que eu quero passar é o que eu estou falando. E vocês são os meus outros interlocutores, quem tá me ouvindo, beleza? Por último, a gente tem o código, que é a forma pela qual você vai passar essa mensagem. O código desse vídeo aqui é a língua portuguesa e em formato de vídeo, mas eu poderia usar a língua portuguesa escrita, por exemplo, fazendo story catequético, que às vezes eu faço no meu Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, por favor, me siga. Ou eu poderia fazer isso em Libras, linguagem brasileira de sinais, ou falar em inglês, ou falar em árabe, russo. Existem várias formas de se passar uma mensagem. Português é só uma delas. E na oração, quando a gente está sentado no nosso quarto com a Bíbliazinha aberta, ou quando a gente está em pé numa assembleia no grupo de oração orando, ou quando a gente está ajoelhado diante do Santíssimo, a gente se perde em alguns desses aspectos, às vezes. A gente pode tanto se perder na mensagem, que é o mais comum, que é você não saber o que você quer falar com Deus. A gente pode se perder no código, na forma que a gente fala com Deus. Se a gente escreve, se a gente fala, se a gente pensa. Então a gente pode se perder nesses dois aspectos, são muito comuns. Mas o último, que é você não saber com quem você está falando, certamente é o pior deles. É claro que se houver a ausência de algum desses três elementos, a comunicação não vai ser possível. Então, se você não tiver algo para falar, uma forma de falar ou com quem falar, você não vai conseguir rezar, por exemplo. Você não vai saber o que dizer para Deus, como dizer para Deus, e você não vai, no caso do vídeo de hoje, saber com quem você está falando. E isso me faz lembrar de uma missa que eu fui há um tempo atrás,
E o padre falou justamente sobre isso na homilia. Se eu não me engano, o evangelho era sobre o Pai Nosso. E nessa homilia, o padre falou justamente sobre a oração do Pai Nosso e sobre como ela é uma oração por excelência. Ele explicou também algumas coisas que eu vou explicar mais pra frente, mas de essência, o que eu consegui extrair dessa homilia, que inclusive me ajudou muito a descobrir a melhor forma que eu tenho para ter um momento de oração com Deus, é que se você não souber a quem você está orando, a sua oração quase sempre vai ser em vão. De nada adianta você ter o jeito mais bonito de falar, a oração mais bela, mais perfeita, a música mais bonita que você compôs, se você não dedica isso às pessoas certas. E nesse caso, conhecer com quem a gente está falando é essencial. A gente só consegue orar bem quando a gente conhece a Deus. E a gente só chega ao conhecimento de Deus orando. Como diriam os mamonas assassinas, é uma faca de 2 legumes. Mas quem é Deus, afinal de contas? Deus é uma trindade, são 3 pessoas numa só, que sinceramente eu nunca vou conseguir explicar isso pra vocês, desculpa. Nem São Tomás de Aquino conseguiu, quem sou eu para tentar, não é verdade? A Santíssima Trindade, ela é um mistério. Você nunca vai conseguir entender, a não ser no dia que você chegar no céu e ver Deus face a face. Aí você vai entender. Mas a gente sabe que existe um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo num só. Essas 3 pessoas compartilham da mesma substância divina. Olha que termo maravilhoso da filosofia. E eles conseguem ser um único Deus, mesmo em 3 pessoas. Pra gente conseguir rezar, orar muito bem, a gente tem que conhecer quem são essas 3 pessoas e o papel de cada uma delas dentro da nossa oração. Porque a gente ora com certeza a Deus. Mas como que funciona essa oração a Deus com a Santíssima Trindade? É isso que eu vou explicar agora pra você. Então vamos por ordem. A primeira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Pai. É o Pai quem nos criou, é o Pai que primeiro se revelou à humanidade. Por isso ele é a primeira pessoa, porque ele foi o primeiro a se revelar. Há muito tempo atrás, tipo uns 5.000 anos quase. Talvez mais. Toda a criação exulta de alegria, glorifica, se alegra e se rejubila em Deus Pai, e é a Ele que nós devemos toda a nossa oração. E a oração, por excelência, ela é um sacrifício de louvor. A única pessoa que conseguiu dar esse sacrifício de forma perfeita foi Jesus. Daí a gente vai para a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho. O Filho, que também é Deus, é a única pessoa que pode oferecer esse sacrifício de forma perfeita, porque Ele próprio é perfeito. E Jesus evidencia muito isso quando Ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a única pessoa que pode realmente religar essa conexão que nós uma vez perdemos por causa do pecado. Ele é o nome acima de todo nome, e é por isso que toda a nossa oração é feita em nome dele, em nome de Jesus. Inclusive ele fala isso na Bíblia: tudo que pedis em meu nome vos será dado. Daí nós chegamos à terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Ele que é nosso advogado, nosso defensor, nosso paráclito. E ele está aqui para nos auxiliar. É ele quem dá testemunho do Filho. É ele quem aponta o Filho, quem aponta o caminho. E todas as nossas orações devem ser feitas no Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz essa união de amor entre o Pai e o Filho. E é pelo Espírito Santo que nós nos tornamos filhos de Deus. É Ele quem vai vivificar Cristo em nós. E aí a gente consegue também fazer parte dessa comunhão de amor. Tá bom, Nalê? Você já me falou da oração, né? Que você ora ao Pai em nome de Jesus, na força do Espírito Santo. Mas você tem algum exemplo para me dar? Eu tenho sim, querido. Tenho o melhor exemplo de oração para te dar. Você já foi à missa? Toda vez que o padre na missa fala oremos, ele sempre vai começar com ó Pai, nananana,
Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. E daí você responde o quê? Amém. A missa é o maior exemplo de oração que você pode ter. Em todos os sentidos possíveis. Inclusive no caso do sacrifício de louvor. É um sacrifício perfeito. Esse vídeo foi útil pra você? Pelo menos aquela homilia que eu ouvi há muito tempo atrás daquele padre naquele dia me ajudou bastante a mudar o meu pensamento sobre oração e me fez melhorar muito nesse quesito, porque tudo passou a fazer sentido, sabe? Então eu espero que também tenha feito sentido pra você. E se fez, por favor, dê o seu like aqui embaixo, compartilha com seus amigos esse vídeo pra quem você acha que precisa. E também se inscreve no canal, ativa o sininho pra saber quando vem as notificações. Eu não sei quando vem o próximo vídeo, então é bom que você saiba, né, também, quando eu decidir fazer outro vídeo. Então, por favor, faça tudo isso, todas as coisas de internet aí que vocês sabem fazer, e espero vocês pro próximo vídeo. Beijo e tchau!